Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo, obviamente, sobre concurso, mas um pouquinho diferente. Por que que ele é um pouquinho diferente? Como vocês vão estar vendo no título, né, pessoal? Eu vou falar da importância, ou a não importância, talvez, né, de fazer uma pós-graduação para concursos públicos. Vamos lá, então. Seguinte, se vocês estão estudando para concursos públicos, vocês sabem que é uma tarefa árdua, né? São muitas disciplinas, enfim, às vezes você fica divergindo em N cargos e isso você não consegue focar, né? Então, eu tenho que pontuar isso antes de introduzir a questão de fazer uma posse stricto ou lato sensu, né, pessoal? O que que é stricto, o que que é lato? Stricto sensu é aquela mais acadêmica que a gente popularmente chama de mestrado e doutorado, né? Que é o nome, é mestrado e doutorado, né? E a lato sensu é mais conhecida como aquele profissional, mestrado profissional, né? A especialização, enfim, vamos lá então, pessoal. O que acontece? Se você está estudando, você conciliar com um mestrado, por exemplo, um mestrado acadêmico, pode ser complicado. Por que que pode ser complicado? Porque o mestrado normalmente ele requer um pouquinho mais de dedicação, normalmente é presencial, então você tem que ir lá na universidade, as disciplinas normalmente são complexas, por exemplo, eu sou bacharel em física, o mestrado em física tem disciplinas extremamente complexas, teoria eletromagnética, mecânica quântica e tal, e algumas delas são obrigatórias, essas que eu comentei, por exemplo, para vocês são obrigatórias. Então, conciliar isso tem que ser muito bem ponderado, se faz sentido ou não para você. Obviamente, é possível conciliar? É. Você divide o horário e tal, e a gente sabe que os horários do mestrado são bem mais tranquilos do que na graduação, por exemplo. Você consegue lidar muito melhor na pós-graduação, mestrado, doutorado em termos de horários. Mas você tem que estudar um monte, então tipo conciliar o mestrado acadêmico pode ser um pouquinho mais complicado, não que seja impossível, e dependendo da área pode ser mais fácil ainda. Por exemplo, dar um exemplo, vou puxar para minha área. Eu estou estudando, por exemplo, a perícia criminal. Tem muitos concursos que até mesmo para perito criminal área geral cai em física, obviamente, alguns deles. Obviamente, para alguns deles, né, pessoal, o nível é muito menor, vai cair ali uma física de ensino médio, porém tem alguns, e eu me lembro até mesmo no ano passado, de 2023, se eu não me engano era o de Goiás, que caía cálculo, que caía física avançada, caía, né, mecânica avançada e tal, então, e nem pedia, sabe, não pedia pra ser, tipo, era um cargo específico, né, era para perito criminal geral, mas não era específico só para físicos, enfim, era específico para algumas áreas, então não era especificamente o cargo de perito criminal em física, como por exemplo tem na Polícia Federal, enfim, só dando um exemplo para vocês. Então vamos lá. Então você consegue conciliar, dependendo da área que você estuda, você consegue conciliar muito bem com o mestrado, até porque você já fortalece os conhecimentos que são, alguns conhecimentos são necessários para aquele concurso público. Obviamente é mais difícil você conciliar com uma coisa que não tem nada a ver. Estou estudando para, sei lá, para Receita Federal, bem que ali tem matemática, enfim, mas tem muitas disciplinas diferentes. Por exemplo, eu estou fazendo mestrado lá em, sei lá, em psicologia, na sua área, mestrado em engenharia, por exemplo. É difícil você conciliar estudando ali contabilidade, direito tributário, contabilidade pública e avançada de curso e um monte de coisa que tem lá, né? Direito tributário, direito aduaneiro, enfim, N coisas. Então é complicado. E então, mas é possível. Tudo depende de o quão você quer e da sua organização, quando você vai se dedicar da sua organização. Agora vamos pro mestrado profissional. Eu, por exemplo, eu mesmo, eu mesmo estou fazendo um mestrado um mestrado profissional, que na verdade é o lato sensu, né, que na verdade a gente chama de especialização, né. O que acontece? Eu mesmo estou fazendo uma especialização. Especialização em quê? Estou fazendo uma especialização em perícia criminal e judicial.
Então, tipo, o que acontece? Estou fazendo pelo Gran Curso, né? Que antigamente era o Gran Concurso, agora virou Gran Curso, porque eles têm pós-graduação e graduação. E é muito bom, pô, eu tô tendo aula ali com juiz, com médico legista, enfim, tô tendo aula com uma galera muito top, da área de perícia e tal, vários peritos também. E ali, o que, que eu aprendo? Eu aprendo basicamente todas as disciplinas que caem nos concursos, obviamente. Não vai cair em todos os concursos, por exemplo. Eu ainda não vi, mas tem ali a matéria, por exemplo, de toxicologia forense, tem a matéria lá de entomologia forense. Não é muito comum cair essas disciplinas para perito criminal geral. Às vezes caem. E não, também não é muito comum cair até mesmo para minha área, quando é específica. Só que pode cair. E é melhor saber de mais que de menos. Então, a relação faz sentido você fazer o mestrado profissional, a especialização? Faz muito sentido, ainda mais se você pegar para a sua área. Ah, estou estudando aí para ser fiscal, estou estudando para ser policial federal, quero ser policial federal, policial rodoviário. Vou fazer talvez uma especialização ali em segurança pública, alguma coisa assim, em criminologia, por exemplo, que é o estudo do crime. Faz muito sentido, sabe? Então vai de você conciliar ali e ver o que faz sentido para você, sabe? Ver se as disciplinas fazem sentido e tal. E até mesmo porque, falando do GRAN, né, que é onde eu faço, eles tiveram esse pensamento, como eles eram, né, antes só um preparatório para concursos públicos, e agora viraram também uma universidade ali, de certa forma, eles pensaram no público deles de concurseiros, então eles criaram essas pós-graduações com uma vibe, uma ênfase para o concurseiro, sabe? Então, tipo, de você estudar disciplinas que você vai precisar para o seu concurso. Então, não só para quem já está trabalhando na área, mas para quem está estudando para ingressar, né, na área. Então, faz muito sentido. A especialização faz muito, 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 muito sentido. Então, pessoal, é, é, então, resumindo, a história é o seguinte: você está conseguindo se organizar, tem tempo. Tem tempo, é complicado falar tem tempo, mas está conseguindo, tem um tempo sobrando. Talvez fazer um mestrado acadêmico pode ser uma opção. Principalmente se você conciliar com uma rotina de estudos boa, de no mínimo aí, na minha opinião, uma rotina de estudos boa, tem que ter no mínimo 3, 4 horas de estudos líquidos, ou seja, que você está prestando atenção, está fazendo anotação, está fazendo resumo. Então, se você conseguir fazer isso umas 4 horas por dia e conseguir fazer o mestrado, faz muito sentido. Até porque, aí um adendo aqui, não sei se vocês sabem, mas toda titulação, né, acadêmica e tal, especialização, mestrado, doutorado, faz que você ganhe mais. Então, aí ganha quanto? Aí depende do órgão, depende. No município, por exemplo, eles pagam, se eu não me engano, sei lá, tem doutorado é 20% a mais. Numa autarquia, vai ser outro valor, lá num órgão federal vai ser outra coisa. Então, não posso falar quanto é que é, porque vai mudar do município para o estado, para um nível federal, enfim. E município vai mudar de cidade também para cidade, então não tem como eu especificar para você isso o valor exato. Mas o que eu estou querendo dizer faz muito sentido. Por exemplo, 20% de 10 mil é quanto? São R$ 2.000. R$ 2.000, que basicamente é o que você teria descontado. Se você vai fazer os cálculos assim por cima, você vai ter um desconto de 2 e pouco aí de imposto de renda. Imagina você ganhar o que você teria descontado ali, basicamente. Obviamente, você vai ter um pouquinho mais de desconto no imposto de renda ganhando mais, mas fica elas por elas, vocês entendem? Então, faz muito sentido para você que quer ganhar mais, para você que quer ter mais conhecimento na sua área, para você que, enfim, busca se tornar um profissional melhor. Faz muito sentido, então, fazer um mestrado acadêmico ou profissional. Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês. Estudar sempre faz sentido, obviamente, tem que ver se faz sentido no seu momento. Estou no momento de muito estudo, está complicado, então não, deixa para depois, faz o mestrado,
acadêmico aí, depois, ou se você não tem interesse, né, nem faz, ou a especialização tá muito pesado, então não faz especialização agora. Mas a dica que eu dou para todo mundo, então, que tem graduação, por mais, enfim, realmente difícil que esteja a sua relação de tempo, é olhar esses mestrados profissionais, essas especializações, como a do Gran, que eu estou falando aqui, mas você pode olhar outros, porque faz muito sentido ali, você não fica definido, sabe, tipo, eu tenho que ir para aula hoje, não, é tudo online, você assiste a aula quando quiser, aí vai ter uma data lá que eles vão liberar as provas, aí tu tem que fazer a prova, enfim, então é muito tranquilo, você consegue conciliar com qualquer rotina, quase qualquer rotina de horários, e no final ali, de no mínimo 6 meses, um ano e meio, por exemplo, você vai ter o diploma. Antes você só tinha graduação, o que já é muita coisa, né? Não, nem todo mundo tem graduação, né? Agora você vai ter uma especialização, você vai ser um especialista em alguma área, o que já vale ponto para tudo, né? Para quem olhar para você, pô, o cara é especialista. Vale ponto, óbvio que na iniciativa pública vale ponto porque está na legislação, mas pode valer ponto também para iniciativa privada. Enfim, dependendo da área, ele pode até fazer sentido. Mas é isso, essa é a dica que eu queria dar para vocês. Se vocês gostaram, curtiram aí, se inscreve no canal que você ajuda muito o canal e bora estudar, pessoal.